Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos à família Plutarco. Estamos aqui para alertar sobre a chegada da nova Era Dourada. Se você está aqui é porque quer saber a verdade. Você sabe que tem um propósito e quer praticá-lo, quer estar apto para a nova Terra. Por isso trazemos as melhores e mais elevadas palestras e mensagens de luz diariamente. Através de canalizações que recebemos do mundo todo, você será atualizado sempre sobre a transição planetária e como alcançar a iluminação. Tenha certeza, você faz parte da nossa equipe aqui na Terra e nos mundos interdimensionais, porque nada é por acaso. Agora segue o vídeo, veja até o final. Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco, e hoje vamos falar sobre se você despertou, se você teve um despertar espiritual ou um despertar religioso. Por que religioso? Porque religião significa religare. Religare ao quê? Religare ao maior, ao transcendental, ao próprio Criador. Ou seja, você quer descobrir e se interligar a Ele. Descobrir o que existe no mundo que escondem de nós ou que nós não sabemos. Queridos, é muito interessante esse assunto, porque muitas pessoas que despertam passam por diversas fases. E todos nós, sem exceção, a pessoa pode se achar um grande mestre em terra, pode se achar um guru, pode se achar o que for, mas todos nós estamos em um processo de evolução. Poucos chegaram a níveis tão superiores aqui na Terra, né? A grande iluminação como Jesus Cristo, como Siddhartha Gautama. Alguns conseguiram sim chegar à iluminação, mas isto, queridos irmãos, nós aqui neste plano, neste momento, somos sim irmãos de Cristo, irmãos de Buda, né? Como eles mesmos mostram a humildade de nos chamarem de irmãos, mas são irmãos, vamos dizer assim, com muito mais conhecimento e sabedoria sobre a criação. Então todo despertar envolve você descobrir o grande enigma do universo, Deus, e como se conectar a Ele. É uma forma simples de nós entendermos que o despertar é apenas um estopim para chegar à iluminação. Mas vamos lá, queridos irmãos, até nós alcançarmos esse patamar que poucos aqui na Terra conseguiram, né? Mas como o próprio Cristo disse, vós sois deuses, podem conseguir operar milagres igual a mim. Então quer dizer, todos nós somos iguais, somos filhos da criação, partículas, centelhas divinas e temos sim como aguçar nossas faculdades psíquicas, nossos poderes mentais, espirituais e conseguir abrir todas as chaves para alcançar a iluminação. Mas nesse meio tempo, quem desperta começa a pesquisar coisas diferentes da normalidade. E olha, queridos irmãos, vocês não estão ficando loucos. Vocês não estão ficando loucos, porque às vezes as próprias pessoas que despertam e começam a raciocinar um pouco diferente, sobre coisas diferentes da normalidade, do cotidiano, o que normalmente a sociedade, né, impõe. E a própria pessoa às vezes acha, será que eu estou ficando louco? Tem gente que vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o médico, porque não sabe o que está acontecendo. E não é só apenas um estado de pensamento, é até um estado físico. Porque conforme nós vamos despertando, nós vamos avançando em nosso processo de despertar e também de ascensão, o nosso corpo físico também responde a tudo isso. Muitas vezes as pessoas têm dores de cabeça porque a sua glândula pineal está se descalcificando. A pessoa começa a meditar, ela começa a sentir melhor o corpo dela, mas ao mesmo tempo tem que transmutar as energias. E nosso corpo totalmente é
energia, né? Uma energia material, física, semifísica, com vários corpos causais que nos envolvem, nossa aura, nosso perispírito, nosso espírito, nossa alma, tudo que nós estamos e que somos aqui. Então, queridos irmãos, muitos, quando despertam, normalmente passam por alguns temas, né? Um deles, por exemplo, é a ufologia. Este assunto é pertinente, né? Vou explicar por que a pessoa desperta. Vamos começar por aí. Ela é ativada. Antes de nós virmos aqui à Terra, antes da gente vir para cá, é óbvio que a gente tem um plano elaborado. A gente não sabe se vai concluir esse plano, né? Como se fosse um contrato de alma sobre os planos, sobre os afazeres que nós devemos realizar aqui enquanto encarnados, tanto para nosso próprio aprendizado, tanto para ajudar um próximo, os próximos ao nosso redor. Por isso, muitos encarnam em determinadas famílias, ou para resolver algumas coisas, ou para ajudar, propriamente dizendo. E também, como nós estamos vivendo uma transição planetária, e quem desperta descobre sobre isso, que nós estamos passando por um grande evento, e este evento realmente está descrito não só no maior livro mais conhecido da humanidade, que são as escrituras sagradas, a própria Bíblia, né? Em diversas línguas, que acho que todos os povos aqui da Terra, né, conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, podem não praticar os conhecimentos, estudar os conhecimentos que ali estão, mas nós sabemos que é algo palpável, é algo real, é algo que passa não só da espiritualidade, mas a ciência também, por existir, né, ser uma história de algo real, né, que aconteceu com fatos reais, né? É claro que, de certa forma, tudo que está lá contido pode ter havido a manipulação do homem, tanto também em alguns equívocos nas traduções, principalmente buscando puxar mais os lados das religiões, mas não da forma de religar ao Criador, mas da forma de doutrina, a religião doutrinável. Então, às vezes, por determinados conceitos dos anciões da época, era preciso escolher o que iria acrescentar neste livro sagrado que nós temos. Então, muitas coisas não foram acrescentadas na Bíblia e foram retiradas porque eles tinham determinadas formas de pensar e o que era muito aberto ficou restrito. E, inclusive, a Bíblia, propriamente dizendo, ela é totalmente codificada, orgânica, ela precisa ser decifrada e cada olhos, cada coração que ler, a pessoa vai interpretar de uma forma conforme também a sua vibração e sua expansão de consciência. Então, a partir disso, nós sabemos que estamos vivendo uma profecia. De quem é essa profecia? De um dos maiores seres que já pisou aqui na Terra, se não o maior, mas eu não posso dizer o maior, porque todos nós somos importantes aos olhos do nosso Pai Criador, mas sim, já tivemos muitos ilustres seres divinos que já vieram aqui, principalmente para deixar sua marca, sua história e realmente ajudar completamente a humanidade. Então, quem aqui nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Então, se você perguntar mesmo para o budismo ou para outro tipo de religião, até os ateus, eles já ouviram falar de Jesus Cristo, por mais que não acreditem. Então, Jesus Cristo, Budas, foram um dos mais famosos seres de luz, filhos do Pai Criador, né, que vieram aqui na Terra, se iluminaram, mostraram que mesmo dentro da carne poderiam chegar à iluminação. E não foi fácil, não é assim, já vieram, já eram santos, e não. Eles passaram por suas dificuldades, por seus aprendizados. Os dois têm uma história muito semelhante. Compreendo, então, por que a meditação para quem desperta é importante. Sabemos que Siddhartha Gautama Buda ficou embaixo de uma figueira por mais de 40 dias, 44 dias, para poder chegar à iluminação. Cristo, pelo deserto, também peregrinou, meditou por mais de 40 dias. Então, entendam, teve um processo que eles tiveram que praticar, como qualquer ser humano
aqui na terra, e mesmo eles sendo espíritos maravilhosos, poderosos de luz, aqui na terra eles tiveram que transmutar seus corpos, transmutar sua mente, a unificar da dualidade à unidade, chegar a alcançar a iluminação e assim poder entender o que é a energia, o que é a matéria e o que é a força divina que existe dentro de nós. Ou seja, abriram todas as suas faculdades psíquicas e poderiam operar milagres, curar pessoas e até ressuscitar, como Cristo fez com Lázaro. Então ele veio aqui para dar sua palavra, mesmo que em parábolas, mas aqueles bons entendedores entenderiam porque veriam com o coração. Eles vieram aqui para justamente deixar sua marca como ensinamentos que até hoje nós temos em mãos. Agora, quem vai praticar ou não, depende. Mas provavelmente quem pratica os seus ensinamentos é aqueles que despertam. E é por isso que esse tema de hoje é muito importante. Quem desperta de verdade vai buscar a verdade. Quem desperta abre os olhos, abre os ouvidos e começa a acessar o enigmático, os mistérios dos mundos do Criador. Mas aí, como nós estamos vivendo aqui em, de certa forma, uma matrix, um véu que colocam em nossos olhos, quando a gente abre os olhos, a gente começa a ver a verdade, escondida, omitida, camuflada. E é aí que nós começamos a buscar assuntos diferentes, que eles não contam por aí. Aparece depois, porque quando nós despertamos, nós começamos a vibrar em um nível maior. Essa curiosidade que nós temos acaba atraindo temas diferentes, como eu estava dizendo, ufologia, religiões. Muitas vezes alguém desperta, mas não sabe o que fazer. Vai para a igreja, vai para um templo, vai para uma roda e vai para muitas religiões para tentar saber o que está acontecendo consigo mesmo e também tentar encontrar Deus em seu coração, dentro de si. E daí frequentam várias religiões. Infelizmente, existem, como até descrito na Bíblia, os falsos profetas. Então, normalmente, algumas religiões, alguns templos, algumas igrejas não são bem, vamos dizer assim, organizadas ou com boas intenções. E daí muitas pessoas perdem tempo, pois ali, na verdade, é apenas uma palavra pelo dinheiro, não uma palavra pela fé. Então acabam se distraindo, mas em algum determinado momento a pessoa acaba despertando, ou seja, passando para um novo nível de despertar em seu processo e acaba vendo que a religião, que a igreja é ele mesmo, está dentro dele. Porque Cristo já disse, onde eu devorar com judeus, com fariseus, o templo de Deus está dentro de ti. Ore aonde você estiver. Que seja sincero em seu coração. Ou seja, não importa aonde você vai orar, não importa que igreja você frequenta, importa você se tornar uma igreja de Cristo, uma igreja de Deus. Então, queridos irmãos, a busca de sabedoria em determinadas religiões, nem todas vão aceitar a ufologia, por exemplo, que pode existir para eles. Será que existe? O próprio Papa já falou que se eles existem, vão ser bem-vindos à igreja, lá do Vaticano. Mas é porque eles já sabem que existe. Então, eles já sabem que estão prestes a chegar. E é óbvio que alguns determinados líderes religiosos acabam realmente abrindo um pouco mais o que era restrito. Ou seja, tenta abrir um pouco mais o que antes não era permitido nem falar. Mas dá algumas dicas, algumas mensagens subliminares. Então, queridos irmãos, além disso, quem desperta procura muito saber a questão espiritual. Ou seja, o que existe depois do desencarne? Para onde vamos? Da onde viemos? Quem somos? Então, queridos irmãos, começa a oscilar essa curiosidade
da questão da vida após o desencarne. Para onde eu vou depois? Então começa a estudar muitos livros, começa a estudar também sobre a história, sobre povos antigos, começa a descobrir realmente a meditação, começa a se integrar. É muito difícil meditar. Muitos que despertam não conseguem meditar. Nós estamos tanto na correria do dia a dia, no barulho do dia a dia, principalmente aqueles em grandes cidades e que moram realmente junto a muita gente, ou em apartamentos, ou em ruas movimentadas. Então a meditação, aonde fica? Fica, sim. Haverá horas que você pode meditar antes de dormir, mas a grande questão é, a meditação é super importante. E a partir disso vai abrindo mais ainda as portas da consciência. E daí a pessoa vai tendo mais sonhos lúcidos. Mesmo que ela não medite muito, ou que ela não consiga meditar, eu sei, tem pessoas que não conseguem meditar. O importante é destinar o seu pensamento a algo frutífero. E ela começa a pesquisar. E isso começa a relembrar quem ela própria é. Relembrar o que ela está aqui para fazer. E relembrar também para onde ela vai depois do desencarne. Depois daquela passagem, a despedida do corpo físico, do vaso físico, né? Para poder se integrar-se novamente ao que sempre foi, que é a luz divina, né? A alma, o espírito, a consciência em si. Então, ela começa a estudar e chega em temas também, vamos dizer assim, como Nibiru, o planeta intruso, como Ramatizo o chama, né? Como o planeta Chupão, planeta Bolsão, como Ademar Ramos e Chico Xavier o chama, e também como Carlos Munhoz o chama de planeta Cometa, como os índios Hopi chama de Caxina Azul e Caxina Vermelho, como os sumérios chamam, né, de Nibiru, Hercólogos, e entre tantos outros nomes, que são teorias de povos antigos, que têm descrito em tabuletas, foram descobertas por Zecharia Sitchin, um grande estudioso que ficou estudando por 30 anos estas tabuletas do Sumério, escreveu o livro 12º Planeta, entre outros, falando desse planeta que cruza o nosso sistema solar de tempos em tempos, mas fazendo um livro de fatos, né? Porque ele estava tirando realmente de histórias e juntando as peças sobre tudo que já aconteceu na antiguidade e mostrando para nós o que está acontecendo no presente. E daí se une diversos outros pontos e fatores que realmente até o plano espiritual, em canalizações, através de médiuns, falando sobre esse corpo celeste que passa e aí também faz parte da transição planetária. Daí, quando começam alguns temas um pouco mais difíceis, sim, alguns buscam se aprofundar, outros deixam de pesquisar, porque ainda, mesmo que desperto, nossos irmãos ainda estão dentro da frequência do medo, dentro da frequência ainda da insegurança, entre outras frequências, porque é necessário elevar-se conforme o seu processo de evolução, nesse despertar, nesta ascensão. Então, alguns acabam sendo pegos também, por causa disso, em teorias que barram o próprio crescimento, a própria evolução. Como teorias, por exemplo, que os Anunnaki, né, uma das linhagens alienígenas, criaram um homem. Criaram, por exemplo, Adão e Eva. E daí, a partir disso, todos somos seus filhos ou algo do tipo. E daí entram, por exemplo, como outras teorias de terra plana. E daí acabam se distraindo, saindo do caminho do seu processo de aprender várias e várias coisas, conseguir filtrar o que é bom, o que não é, o que pode ser, o que não pode ser, né? Como eu mesmo digo, né? Nunca acredito em tudo que vê por aí, mas também não duvido de nada, mas também não precisa parar naquele tempo, naquele momento, para ficar apenas nesse assunto. Pesquise, deflore, né? Debule, mas depois parta para a continuação do seu crescimento.
Então, continue pesquisando outros assuntos, principalmente assuntos também mesmo das histórias antigas, mas o que está acontecendo agora, porque nós aprendemos também depois que despertamos, que buscamos nos tornar um, mas para isso também temos que aproveitar e saber viver o agora, porque é agora que nós construímos nosso futuro, é agora que nós conseguimos consertar nosso passado. Entendam, o passado também existe no agora. Então, queridos irmãos, tudo bem, alguém deve ter perguntado, mas como que eu conserto o meu passado agora, se o passado já passou? Claro, se você conseguir, quando você desperta, você vai passar por esse processo. É muito interessante, vou falar alguns detalhes. O processo de você até lembrar de vidas passadas, mas você vai lembrar também do que você passou nessa existência. Você vai conseguir ver as coisas de uma forma mais clara. E a partir disso, você começa a raciocinar sobre o que você é, o que você já fez, no que você já acertou, mas também no que você já errou. Então você relembra, porque isto é uma limpeza interna necessária também para você conseguir transmutar a escuridão, tentar aceitar a escuridão e transmutá-la para unificar-se com a luz. Então, queridos irmãos, neste momento você vai lembrar, puxa, naquele tempo eu fiz isso, fiz aquilo, puxa, eu não faria mais hoje. Então você já está mudando o seu passado, porque aquilo, essa bagagem, vamos dizer assim, o karma, você já está extinguindo, dissolvendo este karma de dentro de você, porque você está lembrando o passado, você está se conscientizando agora que não fez o certo, e agora você está transmutando e deixando isso como já um aprendizado realizado e concluído. Então, queridos irmãos, isto é um dos pontos que nós temos que viver no agora, aprender a viver no agora. E este agora, quando você vê com mais atenção, como se você estivesse olhando por cima, você começa a analisar mais as coisas ao seu redor, as pessoas ao seu redor, as situações ao seu redor, e você tenta viver com mais harmonia. Existem alguns estados, tá? Quando alguém desperta, tem um despertar espiritual, que ele vai passar, né? Esse primeiro estado que eu falei sobre você conseguir consertar o passado e começar a transmutar o seu interior, porque é através do estado de aceitação. A aceitação do que você já fez e agora do que você quer ser, do que você quer construir para ser. E daí você vai buscar o quê? Depois de muitos estudos, né? Você vai começar a meditar. Meditar, não que você precise meditar com o corpo parado, mas você vai conseguir raciocinar e meditar sobre tudo. E daí você vai começar a seguir os ensinamentos do amor. Não importa se são os ensinamentos de Cristo, de Buda ou de alguém que você admira, né? Eu indico que muitos que despertam, isso é algo interessante de estudar, tá? Algumas das célebres personalidades que vieram aqui na Terra, alguns já partiram e outros aqui ainda estão. Vou falar poucos nomes, mas são nomes essenciais para que vocês possam entender cada personalidade e o trabalho que cada um realizou, tá? Para poder passar conhecimento às pessoas. Já falei de Jesus, já falei de Siddhartha Gautama, mas vamos falar um pouco da atualidade. Por exemplo, um grande mestre, Trigueirinho. Veja os vídeos de Trigueirinho, né? Na plataforma do YouTube, onde você achar, ou livros, ou textos. Trigueirinho, ele conseguiu passar para a gente, de uma forma tão simples, as informações preciosas que as pessoas precisam saber. Eu mesmo sempre ouvi, até antes de dormir, Trigueirinho, como outro grande professor, né, Adhemar Ramos, que traz informações preciosas também sobre vários assuntos, vários temas, vários fatos, né? Ele tinha um conhecimento também muito grande, principalmente que ele saía também no astral. Então, muita coisa Adhemar Ramos, saudoso Adhemar Ramos, também nos passou. A história e todo o trabalho de Chico Xavier,
né? Chico Xavier, que atendia mais de centenas de pessoas por dia, nunca cobrando nada, psicografando mensagens em conexão direta com nossos irmãos, né, espirituais, ajudando pessoa por pessoa que ali ia ou visitava, e com certeza ele ajudava de alguma forma com a conexão espiritual com as pessoas, inclusive de diversas formas também a curar as pessoas. Então, temos também, vamos ver aqui, grandes mestres, né? Grandes mestres. Divaldo Franco ainda está aqui conosco e também tem uma obra muito grande aqui, né, principalmente no Brasil. Ele tem praticamente uma cidade onde ele ajuda milhares de pessoas. Os seus livros também foram escritos, como também Chico Xavier, né, e foram publicados, e todas as rendas foram para ajudar as pessoas carentes. Então, também tem uma sabedoria de maestria, né, utilizando-se sempre de palavras bem complexas para explicar tudo que é a espiritualidade, tudo que nós devemos desenvolver dentro de nós. Então, essas 4 acho que está suficiente hoje, né? Chico Xavier, Trigueirinho, Adhemar Ramos, Divaldo Franco, entre tantos outros que você vai se deparar por aí. Pessoas que trabalham hoje em dia também, muitos canais no YouTube, muitos trabalhadores da luz colocam mensagens dos nossos irmãos espirituais, nossa Mãe Maria, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, os mestres ascensionados. Quem desperta também vai buscar saber quem são esses mestres ascensionados, como Saint Germain, Hilarion, El Moria, né? Mestre Kutume, entre tantos outros aí, que também ajudam e auxiliam a humanidade nesse processo de ascensão do planeta. Então, quem desperta vai começar a chegar a se envolver realmente em vários tipos de temas, mas que todos estão entrelaçados. Vai começar a pesquisar, e isto eu indico, sobre a projeção astral. Muitos passam por esse tema, mas são raros aqueles que tentam conseguir fazer a projeção astral, ou a viagem astral, como queiram chamar. Então, a projeção astral é algo que realmente é um patamar muito alto, que cada um, se conseguisse, mas todos naturalmente com o tempo vai conseguir, mas se cada um conseguir hoje, ainda nesse processo denso que nós estamos vivendo aqui na Terra, as pessoas já teriam realmente a luz da informação. Porque a projeção astral, você medita 15 minutos antes de dormir todos os dias até conseguir fazer. Eu já fiz, e eu fiz na época que eu despertei também, porque eu queria saber se existia vida após o desencarne, e daí eu queria saber também o que era, como era, e daí sim, você faz a projeção, você acorda no seu quarto, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você vê que já é o outro mundo, mas você está completamente acordado, como se eu estivesse falando com vocês agora, totalmente consciente, e daí você vê o mundo astral, o mundo etérico, você vê a outra dimensão que os espíritos nos enxergam e nós não enxergamos eles. Então, também é uma via um pouco difícil. A criação de Deus, eu acho que é meio tão perfeita que a gente não consegue vê-los, né? Porque eles estão em outra dimensão, do outro lado do véu, vamos dizer assim. E eles conseguem nos ver, né? Nós não vemos, mas eles conseguem nos ver, mas eles não conseguem interagir. Então, o contato, essa interação é muito difícil para eles. Porque normalmente a humanidade, ela é como se fosse, tipo assim, como se fosse podada para poder ter essas conexões espirituais, ou suas próprias faculdades mais aguçadas, sua glândula pineal mais aberta, seu terceiro olho mais aberto. Porque normalmente eles poluem a água, né? Calcificam nossas glândulas, né? Nossos portais internos através da água, da pasta de dente, de outras substâncias.
né, dos próprios alimentos também, que não são saudáveis, o que a gente aprendeu a se alimentar da sociedade. Eu também não julgo ninguém, eu não tenho esses preconceitos de o que a pessoa se alimenta, se ela é vegana, vegetariana, se ela não é nada, ou o que ela faz. Não importa, nós estamos aqui na vida para viver, mas buscar a felicidade. E a felicidade plena a gente só busca quando a gente cumpre a nossa missão aqui na Terra, que é fazer o bem, estar em um estado de harmonia. Estado de aceitação, o estado de harmonia. Daí começa o estado de harmonia, você começa a contemplar mais a vida. E daí começa no estado de contemplação. Então você está começando a enxergar realmente a criação de Deus no animalzinho, nas árvores, no céu, nas estrelas, na sua própria vida. Começa a ver a vida através de um quadro mais alargado. Esse terceiro estágio de contemplação é muito importante. E daí vamos ascendendo cada vez mais. E daí nós começamos a seguir os passos de Cristo. O que Cristo pensa, como Cristo agiria em determinada situação, o que ele pensaria sobre determinada situação, como ele agiria, como ele anda, como ele caminha, qual é o estado da pureza, da iluminação. E aí você busca a realmente enfrentar seus desafios com mais cautela, com mais sabedoria, com mais maturidade. Começa a desenvolver o seu crescimento, conseguindo enxergar até o lado do próximo. Porque se o próximo está te atacando é por algum motivo, né? Ele talvez não esteja bem neste dia, alguma coisa está acontecendo, né? Então, vamos buscar o estado de perdão e de compaixão e de confiança, o estado onde a gente preserva o maior amor dentro de nós e começa a galgar o amor incondicional. E é muito difícil, porque cada estágio desses, meus queridos, vocês vão enfrentar diversas barreiras, diversas situações indesejáveis, porque ao mesmo tempo que você está se iluminando e elevando a sua vibração, ao mesmo tempo tem os seres não benevolentes, tanto do mundo espiritual, tanto como também ao seu redor, né? As pessoas ao seu redor que tentam te puxar para baixo. Ou seja, começa a haver situações indesejáveis, provocantes, que tentam te deixar para baixo. E aí que você começa a ter a grande luta interna, a grande batalha interior, né? E exterior também, porque faz parte do seu mundo, né? De dentro e de fora, para você conseguir vencer a si mesmo. Porque a luta não é contra o próximo, mesmo que o próximo esteja tentando lutar com você, a luta é contra si mesmo. Então é por isso que você vai se desenvolver e chegar a se iluminar cada vez mais através de vencer a si mesmo. E aí onde nós chegamos ao grande fato que todos querem quando despertam, se conectar a Deus. E quanto mais luz você tem, mais você se conecta com os mundos de Deus. Mais sonhos lúcidos você tem, mais conexão espiritual você tem, conexão com seres galácticos você tem. Você vai ter esses sonhos lúcidos, conseguindo comandar seu sonho, saber o que você está ali fazendo, saber que você não trabalha apenas na terra quando acordado, mas também quando está dormindo. Você está fazendo alguma coisa e tem muita coisa para fazer, e automaticamente, cada vez que você se eleva, cada vez mais e mais, você está entendendo que Deus está dentro de você a todo momento, nunca deixou de estar. E esta sabedoria, quando você toca Deus dentro de você mesmo, é a grande forma de se iluminar. Porque daí, queridos irmãos, vocês vão seguir os passos e a grande vontade de Deus. Não vai ser a sua vontade egóica, vai ser a vontade de Deus. E Ele vai te instruir e vai te comandar para os bons caminhos. Mas para isso, você precisa vencer a si mesmo. Tenha certeza disso. Que Deus está dentro de você, nunca deixou de estar. Mas, para você se conectar a Deus, siga os ensinamentos de todos os mestres de luz que vieram até a Terra e, utilizando uma única e simples
e mais conhecida palavra também do mundo, que é o amor. O amor, o amor. O amor verdadeiro, o amor incondicional e o amor pelo amor que você foi criado, porque você foi criado com amor. Então, quando você realmente ama, você se torna o próprio Deus em ação. É isso, queridos irmãos. Gratidão por hoje. Sou muito grato. Eu sei que o vídeo ficou longo. Quem gostou do vídeo, depois compartilha, deixe seu like, compartilha. Se isso for importante para você e pode ser importante para alguém, compartilhe e propague essas informações. Porque todos vão despertar um dia ou outro. Pode ser nessa existência ou em outra existência. E vão passar por esse mesmo processo, só que em lugares diferentes. Gratidão, amo vocês, muitas bênçãos e até a próxima. Gratidão por assistir, deixe seu like e compartilhe. Volte sempre. Vitória da Luz.